Oi, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre polígonos regulares. Então, é a continuação da aula passada. Na aula passada, a gente falou sobre polígonos, agora a gente vai falar sobre polígonos regulares. O que vocês entendem por polígonos regulares? Então, vamos pensar um pouco? Eu deixo um tempo assim para vocês pensarem, depois a gente vai amadurecer essa ideia. Pensaram? Então, vamos lá. De acordo com o dicionário, a palavra regular é um adjetivo de dois gêneros, né? Então, o primeiro significado dessa palavra é conforme as regras, as leis, as praxes, a natureza. Bom, acho que não tem muito a ver com o que a gente está vendo. Vamos para o segundo significado. O segundo significado é bem proporcionado, harmonioso. Acho que faz um pouco mais de sentido. Vamos gravar esse bem proporcionado, certo? Então, vamos lá. Como vimos na aula passada, polígonos são figuras geométricas planas, fechadas e formadas por segmentos de reta. Os polígonos se dividem em dois grupos, os convexos e os não convexos, né? Que podem aparecer também como côncavos. Quando um polígono possui os seus lados iguais e, consequentemente, todos os seus ângulos internos iguais, trata-se de um polígono regular. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Então, vamos ver a nomenclatura de um polígono, né? Podemos nomear um polígono de acordo com o seu número de lados. Veja, na tabela a seguir, o nome dos principais polígonos. Então aqui a gente tem o número de lados, né, na coluna da esquerda, e na coluna da direita a gente tem a nomenclatura. Então, para um polígono de 3 lados, a gente vai chamar ele de triângulo. Um polígono de 4 lados, a gente vai chamar ele de quadrilátero. De 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octágono. 9 lados, eniágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. E 12 lados, dodecágono. Certo? Note que não é necessário decorar a tabela e sim entendê-la. Com exceção do triângulo e do quadrilátero, a formação de palavra é o número de lados mais o gono, né? Então, por exemplo, quando temos um polígono de 5 lados, automaticamente nos lembramos do sufixo penta. Então, vamos ver um exemplo disso? Lá quando um time de futebol, vôlei, enfim, é 5 vezes campeão. Então, a gente fala que esse time é pentacampeão, certo? Então, a gente fala 5, penta, então lembra disso, né? Mais o sufixo gono, a gente tem um pentágono. Então, é assim que a gente nomeia um polígono. Então, vamos ver aqui um exemplo. Determine o nome do polígono a seguir. Aqui, eu peguei um polígono que ele é não convexo, né? Ele seria côncavo. E ele também não é regular, só para mostrar mesmo que qualquer polígono pode ser nomeado. Então, a quantidade de lados do polígono é 7, certo? Se a gente for contar aqui, né, só para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, logo, o polígono é um heptágono. Classificação dos polígonos. Os polígonos são classificados pela medida de seus ângulos e lados. Um polígono é dito equilátero quando possui lados congruentes, ou seja, todos os lados iguais, e será dito equiângulo quando possuir ângulos congruentes, isto é, quando os ângulos forem iguais, né? Caso um polígono seja equilátero e equiângulo, então ele será um polígono regular. Então a gente acabou de ver como classifica um polígono, né? Agora a gente vai ver como a soma dos ângulos internos de um polígono.
seja um ângulo interno de um polígono regular de n lados. Representaremos a soma desses ângulos internos por SI, né, perdão. Assim, a soma dos ângulos internos é dada por... Então aqui a gente tem um polígono, né, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então a gente vai pegar aqui, né, a soma dos ângulos internos é igual a n menos 2, dentro do parênteses, vezes 180. Isso tudo vai dar a soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. Faltou a bolinha do graus aqui. Mas se a fórmula é a mesma, qual que é a diferença na hora de calcular entre um polígono qualquer e um polígono regular? Vamos ver? A diferença é que é possível calcular o valor de cada ângulo apenas pegando o valor da soma dos ângulos internos e dividindo pelo número de lados, né? Coisa que um polígono não regular não é possível fazer. Assim, a gente tem o ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido por n. Então aqui, né, um exemplo, o valor de cada ângulo interno então se a gente tem um polígono, né, e a soma dos ângulos internos é 720, então a gente vai dividir esse valor por 6, que é o número de lados. 720 dividido por 6 dá 120, então a gente sabe que aqui cada ângulo interno mede 120. Que tal a gente fazer um experimento, né, envolvendo polígonos, para a gente fixar polígonos regulares, né, para a gente fixar melhor essa ideia. Então, o nosso experimento vai ter polígonos regulares e ladrilhos. Você não sabe o que é isso? Calma aí que a gente vai descobrir isso junto. Introdução. Ladrilhar ou recobrir um plano é o mesmo que preenchê-lo com figurinhas sem que fique espaço algum entre elas. Neste experimento, faremos vários tipos de ladrilhamento no plano, utilizando os polígonos regulares que estão no anexo que vocês vão receber, certo? Então, junto com essa aula, vocês vão receber um anexo, ao invés de uma lista de exercício, né, com algumas figuras. Os primeiros trabalhos matemáticos envolvendo o recobrimento do plano datam no século XVII e buscam simetrias que possuem algum apelo estético. Mas, desde séculos anteriores, existem registros de recobrimento do plano, como, por exemplo, o Palácio de Alhambra. Se eu estiver pronunciando errado, gente, desculpa. Durante o passar do século, vários artistas utilizaram dessa técnica para desenvolver seus trabalhos. Ainda no século XX, a teoria de ladrilhamento no plano foi ampliada de modo a trabalhar com ladrilhamento no espaço em várias dimensões. E isso nos trouxe grandes aplicações na área de matemática aplicada, como, por exemplo, o desenvolvimento dos códigos de criptografia e o estudo de como as moléculas se organizam no espaço. Então, chega de textos, vamos para o experimento, certo? Material necessário. Gente, o material que a gente precisa para fazer esse projeto seria papel cartão, ou cartolina, ou folha de sulfite, tesoura e lápis de cor, certo? Para caso vocês queiram pintar assim, deixar uma coisa mais bonita. Mas a gente entende que nesse momento, né, é mais difícil a gente ter papel cartão ou cartolina na nossa casa, né? Então, uma folha de sulfite, uma folha de caderno, assim, uma folha, enfim, qualquer uma tá ótimo. Comentários iniciais. Então, antes de começar a trabalhar com ladrilhamento no plano de fato, vamos relembrar uma fórmula que nos auxiliará no andamento desse experimento, a qual calcula o ângulo interno de um polígono regular com um número conhecido de lados. Então vamos lá. Determinação dos ângulos internos de um polígono regular. Dado um polígono regular de n lados, podemos dividi-lo em n triângulos conforme a figura. Então aqui a gente tem um polígono de n lados, né? E a gente tem n triângulos, certo?
Como a soma dos ângulos internos de cada um dos triângulos é 180, ao multiplicar o número de triângulos por 180, teremos a soma dos ângulos internos de todos eles juntos. Então, 180 vezes n, certo? Conforme ilustrado na figura 1, se subtrairmos a circunferência que está indicando no centro do polígono, teremos a soma dos ângulos internos, que no caso a fórmula seria 180 graus vezes n menos 360, certo? Como um polígono é regular, seus ângulos internos têm a mesma medida. Ao dividirmos a soma dos seus ângulos internos pelo número de ângulos, teremos a medida de cada um deles. Logo, a expressão que nos fornece os ângulos internos de um polígono regular de n lados é 180 graus vezes n menos 360 graus, dividido por n. Exemplo. Então, a gente vai pegar um triângulo para fazer esse exemplo, né? Porque a gente está falando de triângulos, fica mais fácil. Então, a gente vai substituir n por 3, né? Que é o número de lados do triângulo, e vai fazer 180 graus vezes 3, que vai dar 540. Subtraindo 360, a gente tem 180, 180 dividido por 3, a gente tem 60. Portanto, os ângulos internos de cada figura em anexo são: triângulo tem 60 graus, um quadrilátero tem 90 graus, o pentágono 108 graus, o hexágono 120 graus e o octágono 135 graus, certo? Agora é com vocês. Junto com essa atividade vai ter um anexo, um PDF no caso, né? Que tem umas questões para vocês fazerem. Então, se vocês que tiverem interesse em enviar no grupo, né, no WhatsApp ou na plataforma mesmo, onde vocês quiserem, no grupo seria melhor porque aí vocês poderiam compartilhar entre vocês, né? Vocês teriam o de vocês, mais o dos seus colegas, e aí seria bem bacana, porque aí vocês poderiam ver, né, como seus outros colegas fizeram. Então, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto, né? Vai dar continuidade ao projeto e vai finalizar ele. Então, compartilhem lá com os seus amigos o que você fez, né? E é isso, gente. Até a próxima aula. Até semana que vem.